E aí, de repente, eu te conheci, né, numa situação bem bacana. E é muito engraçado que é o seguinte: eu conheci a Ana Luísa numa madrugada de domingo de Páscoa. A gente foi chamado no sábado, né? A DAS foi acionada no sábado à noite. Falou, galera, atenção, vocês vão ter que ir para a delegacia de Bangu e tal. Eu falei assim, porra, meu irmão, não é possível. Sábado de Páscoa, eu fazendo merda, meu irmão. Pô, sábado, não, pô, um dia do. Pô, Jesus ressuscitou amanhã, pô. O cara, pô, não respeita nem a ressurreição de Jesus, pô, esculacho e tal. Só que não era minha equipe, era uma outra equipe. Mas eu sou solidário aos meus colegas. Pô, os caras, pô, sábado à noite. Caramba, sábado à noite, meu irmão, da Semana Santa. Os caras tendo que largar a família pra ir, porque nego tá fazendo merda na rua. E aí falou, não, galera, ó, aí só que choveu muito. E aí, ó, não sei o quê, mas ó, amanhã 5 horas da manhã em Bangu. Eu, porra, meu irmão, piorou. Porque assim, o cara não vai poder curtir. O cara não vai poder curtir o sábado à noite, de repente. E agora, e era uma coisa meio assim, veio a notícia assim, ó. Não podemos deixar que. Olha que maneiro, cara. Isso é pra você ver, galera, como é que eu penso. Tem muita gente que tem preconceito em relação à polícia, chega a polícia, começa a atribuir adjetivos. A polícia é racista, a polícia isso aqui, a polícia só defende o rico, não defende o pobre. A mensagem que chegou pra gente foi assim, ó, encaminhada. Reunião, não podemos deixar que esse atentado aconteça. Ou seja, entre vocês mandaram essa mensagem entre vocês, não podemos deixar que esse atentado aconteça. E chegou até a gente, eu falei, porra, atentado? Aí imaginei logo uma coisa, porra, atentado contra o cristianismo, tal, não sei o quê, eu não sabia o que era, porque a gente às vezes não sabe o que é, até por uma questão de segurança da informação. 5 horas da manhã estive lá, estava lá na delegacia, aguardando, e aí chegou você. Aí eu olhei e falei assim, porra, que delegada nova, cara. E você chegou lá e falou, galera, olha só, a situação é essa, tem 3 alvos, isso aqui, fez o brief, isso aqui é assim, assado, isso aqui tem esse comportamento, isso aqui tem aquela aqui no meio. Aqui, sou eu. Olha eu aqui! Caramba, como é que tu descobriu isso, bicho? Eu enviei, pô. Vocês mandaram, como é que... Porra, aqui tá o colega da minha equipe, Macedo, ela tava aqui com a gente. E essa foto aqui. é do Marino. É do Marina. Arrasou. E aí ela tava ali, pô, fazendo a orientação. E a gente foi, cara, e foi uma ação que teve uma repercussão muito forte, causou uma comoção muito grande. E por acaso, como na ação ali, a gente fez a prisão junto com o Ribeiro fez um ótimo trabalho também, o Ribeiro tá aqui. E, Ribeiro, um abraço, meu irmão, parabéns aí, cara, pela sua competência, seu trabalho. O Ribeiro é sensacional. Você é uma referência de correção, de honestidade, você é um cara incrível, meu irmão. Trabalhei com o Ribeiro na DDSD. As pessoas que me falaram de você só falaram bem. E aí, quando saiu o Paca que fez a filmagem, né, e eu apareço do lado do cara conduzindo junto com o Ribeiro. E aí esse negócio foi fantástico, foi pra tudo. Alguns amigos, até jornalistas, né, o João Paviotti, a Madeleine Lasco, falou assim, inclusive eu quero parabenizar o Rafael, que fez a prisão. Mas tá certo. Não, eu fiz ali, porque nós somos da equipe operacional, mas o nosso trabalho só é bem sucedido quando o trabalho da investigação é bem feito. Eles pegam, é como se eles tocassem a bola, a gente faz o gol, mas quem faz toda a jogada, toda a armação mas é todo mundo importante, a prisão é de todo mundo. A Polícia Civil tem um lema muito legal, que é o seguinte, inteligência e depois ação. Inteligência e ação. Alguém fez a inteligência e alguém precisava fazer a ação. Você estava lá para fazer essa ação. Todo mundo fez, todo mundo. Mas conta como é que você entrou nessa história, porque era uma ocorrência da DECAV e a 19 entrou também no meio da jogada. Como é que foi a sua participação nisso? Pois é. Então, minhas férias acabaram, sei lá, dia 15 e dia 18 foi meu primeiro plantão. Aí eu tava lá no plantãozinho e tal. Aí me liga a SSPIL. Eu falei, pronto, tô na 35, meu bem, vai sair amanhã e ponto. Aí eu atendi, eu falei, oi, chefe, não sei o que, era o Zé Pedro me ligando. Oi, querida, você tá de plantão? Aí eu falei, tô. Aí ele, então, a gente vai te mandar uma demanda aí na DECAV, eu sei que você tá em contato com o Cris, porque essa investigação dessa mulher, justamente dessa mulher que faz essas coisas com o bebê, ela tá sendo tocada pelo Cris agora, então a gente tá atuando. E aí ele falou, porque eu sei que você tá atuando com o Cris e tal, então a gente vai te mandar aí uma informação que a gente teve que vai ter um atentado a um morador de rua. Aí eu, tá bom, chefe. Ele, a gente precisa que você toque isso daí. Eu vou te passar o telefone de um policial, que é o Samuel, e que ele é da DECAV e tal. Vai tocando isso daí com ele. Aí o Samuel me liga a ele, doutora,
Essa investigação já está tramitando, a gente já tem a investigação de 3 alvos, chegou agora mais um outro alvo identificado, em que eles estão planejando de fazer um atentado contra uma pessoa em situação de rua no domingo de Páscoa, porque é o dia do aniversário, do dia que Hitler nasceu, dia 20 de abril. E aí, na verdade, essa data de abril já é uma data que normalmente quem mexe com essas coisas de crime de ódio fica sempre atenta, porque sempre acontece o atentado de Columbine, foi na... Dia 6 de maio. Foi também nessa época. E aí, esse ano, a Semana Santa caiu numa Semana Santa. Então, eles não iam poder fazer atentado em escola. Então, a gente estava tentando monitorar onde que isso poderia ser. E aí, existe um laboratório, né, de crimes cibernéticos no Ministério da Justiça. E o Samuel, que é policial da DECAV, ele tá cedido para lá. E ele toca isso tudo. E aí chegou isso pra mim, ele, doutor, o caso é esse, eu vou te passar os relatórios técnicos, a gente já tá com informação que o pessoal da DECAV fez, vai e vença. Aí eu, então tá. Aí recebi os relatórios técnicos, gente, era uma coisa assim, assustadora. As maiores atrocidades, e ele falava comigo pelo telefone, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou nem conseguir ver esse relatório técnico, porque dissecamento de gato, automutilação, eles acordando fazer um atentado contra uma pessoa em situação de rua, sendo que em fevereiro a gente teve um caso que chegou a acontecer, de um menino que efetivamente jogou o coquetel Molotov numa pessoa em situação de rua. Mas o que estava nesse relatório? O que eles faziam? Quais eram os atos dele? O que eles praticavam? Pois é, o que acontece? Esse era um servidor específico do Discord, em que eles faziam diversos atos criminosos, dentre eles, induzimento à automutilação. Então, existiam chamadas, porque como que isso acontece? Existe um servidor no Discord e eles promovem eventos em que esses atos criminosos, eles são feitos. O que são esses eventos? São videochamadas. Então, essas videochamadas, elas são divulgadas para os membros daqueles grupos ou por meio de links para pessoas de outros grupos. E aí, a gente recebeu o relatório técnico desse servidor em específico, em que estava atestado uma live que teve a morte de um gato, dissecamento do gato, né? E a todo momento, e a transcrição do que os meninos falavam nessa videochamada, várias videochamadas de automutilação também, de adolescentes, principalmente mulheres. E durante a fala, a gente constatou falas racistas também, entre o que eles conversavam. Então, foram vários os crimes, assim, videochamada também com atos libidinosos. Então, foram diversos atos, assim, que a gente conseguiu constatar. E eles atuando da forma mais... com a maior tranquilidade possível quando você assistia o vídeo, sem ser a transcrição, eles conversando, eles rindo sobre aquilo tudo que acontecia. E, assim, é uma coisa completamente assustadora. E a gente teve acesso a isso. Então, a gente representou pela prisão preventiva, eram 3 adultos e um adolescente. A gente representou pela preventiva desses 3 adultos e pela apreensão desse adolescente. E diligenciamos no Poder Judiciário, conseguimos que saíssem os mandados todos certinhos. E aí, cumprimos no domingo de Páscoa e evitamos a morte dessa pessoa em situação de rua, graças a Deus. Só precisa falar de secar, é você arrancar o couro do animal vivo. São as coisas mais terríveis da face da terra. Ele simplesmente pegava o gato, aí ia cortando o gato, aí as pessoas, quem podia falar, né, porque eles têm uma diferenciação entre a participação de cada um nos grupos. Depois, qualquer coisa, eu explico um pouquinho melhor. Então, quem podia falar, pedir, corta a patinha dele, corta o rabo dele, pelo menos ele não tá sufocando ainda, faz um tapetinho. Então, ele tirou a pele. Fica uma galera incentivando Totalmente. A live acontece, esse evento acontece e as pessoas fazem de forma interativa o tempo todo. Então, você fica induzindo a pessoa a fazer determinada coisa. Na automutilação é a mesma coisa. Fala, corta mais um pouco, corta mais fundo, tá muito fraco, você tá muito fraquinha, sabe? Então, assim, são coisas terríveis e a forma como eles lidam com isso, como eles falam, é ainda mais assustador, sabe? Ontem mesmo eu fui na audiência
numa audiência do adolescente que a gente apreendeu nesse caso, e também teve uma audiência anterior sobre um outro caso lá da DECAV. E aí você via a denúncia, todos os atos que eles fizeram, eu falei assim, gente, será que esses meninos tinham noção da gravidade do que eles estão fazendo? Porque são crimes muito bárbaros. São muito bárbaros. Uma coisa que chamou a atenção foi essa imagem foi amplamente divulgada na imprensa, tá, pessoal? O Pedro provavelmente conseguiu na imprensa. Uma coisa que chamou a atenção foi a forma dissimulada como eles agiam, né? O Rafael teve com um dos presos, e aí pode falar sobre a forma dissimulada como ele agia. Por exemplo, ele queria fazer psicologia, tem uma situação assim? Não, a situação, primeiro eu virei para ele quando a gente entrou na casa dele, eu falei assim, você sabe por que a gente tá aqui, né? Aí ele, sei. Olhando pra minha cara assim, sei. Depois a mãe começou a chorar desesperada, a mãe não imaginava. Ele morava numa casa assim, a casa ficava aqui, ele subia uma escada e no outro andar ficava só o quarto dele. Então ele ficava meio realmente numa situação de isolamento, ele ficava mais isolado do resto da família. Aí a mãe chorando, desesperada, ele falou assim pra mãe, a irmã, vamos parar de chorar aí, pô, o problema é comigo. Entendeu? Eu que fiz a parada, é comigo o negócio. Então dá um esporro na mãe. E você percebe que quando a gente conduz ele pra viatura, ele não abaixa a cabeça. Geralmente, o cara que está sendo conduzido, ele não quer aparecer na câmera, ele quer esconder o rosto. Ele tá andando no bairro dele, que era meio que uma comunidade, sacou? Andando, olhando para todo mundo. Eu falei assim, meu irmão, esse moleque é psicopata. Quando a gente entrou, um amigo nosso, enquanto a gente estava fazendo a prisão, ele estava conversando com o pai. E o pai falou assim, não estou nem entendendo porque ele me falou que estava estudando, que ele queria ser psicólogo. E aí no carro, o meu amigo falou assim, vem cá, meu irmão. Falei que teu pai, tu tá querendo ser psicólogo? Pra que tu quer ser psicólogo? Pra acabar de vez com a cabeça das pessoas? Aí ele falou assim, não, é porque eu já fiz muita maldade na vida e aí você conseguia compensar de uma certa forma, e sorriu. Bizarro. A gente olhou e falou, meu irmão, esse moleque é Bizarro. perigoso, esse moleque é psicopata, brother. Esse moleque tem... E a gente acessou também um conteúdo dele. E nesse conteúdo... No computador dele, ele abriu lá o computador, tava aberto o computador dele. Sim, teve autorização judicial de quebra. E aí ele falou assim, e no computador ele falava pra menina assim, vai lá, corta aí e tal. E a menina pegava e cortava com a gilete. É isso. Aí, só que tinham duas meninas. E uma das meninas, e aí ele pediu pra uma menina, a menina cortou e ele pediu pra outra assim, agora chupa o sangue dela. E a menina foi lá e chupou o sangue dela. Eu fiquei olhando pra aquela parada. Aí veio uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, bicho, tudo bem. O moleque ser cruel e psicopata, ele tem um problema dele, mas qual é o perfil da menina que se submete a uma situação dessa? É muito complexo, na verdade. Esse alvo específico que você foi cumprir, ele era o que mais aliciava meninas. Ele era meio que o encarregado desse servidor de aliciar meninas. Então ele se colocava numa posição de dominação em relação a elas, eles falam de ser papai, enfim. E aí elas se vinculam emocionalmente a ele. E aí elas se tornam alvo dos mais diversos tipos de coação, inclusive emocional. Isso, assim, eu soube pelo que eles mesmos falavam, assim, que ele atuava dessa forma, aliciando as meninas para poderem fazer esse tipo de ato. E, assim, é uma coisa extremamente preocupante, porque o ato dos meninos em si, desses jovens, já é extremamente preocupante. Agora, você ainda ter essa condição, né, a condição da mulher, de ainda ser aliciada e saber que você está vinculada a ele psicologicamente, saber que ele exerce aquele domínio em relação a você, é uma questão que também tem que ser estudada em termos de amor próprio mesmo, de saber, né, de ter um direcionamento em relação ao que é certo e o que não é. E eles se valem justamente dessas vulnerabilidades, tanto em relação à mulher quanto em relação ao animal, a pessoa em situação de rua. Eles sempre se pautam nas vulnerabilidades para conseguir promover esses tipos de eventos e aliciar as vítimas mesmo, né? Eu tenho. Não, mas eu tenho aqui que. Porque na verdade é o seguinte, esse vídeo que foi pra Tem um televisão, vídeo que foi pra. Então. Não, mas esse vídeo eu tenho ele original, porque foi o colega que. Foi o que foi lá pra imprensa, né? Foi Tu isso. conseguiu, Eu consegui o beleza. original aqui dele aqui pra mostrar Show, aqui. prepara aí. O interessante também falar, doutora,
sobre a dissimulação que ele falava. A senhora achou algumas coisas, senhora, você achou algumas coisas lá e falava isso. Cadê vocês sabiam, você e os policiais que estavam lá no local sabiam o que estavam procurando. A investigação foi muito bem feita. Exato. Então você perguntava, cadê não sei o que lá? Ele, não, isso aqui não fui eu, não sei onde é que tá e tal. E no briefing, você falou algumas coisas sobre a dissimulação dele, tipo assim, a negação da mãe falar, pô, tá de brincadeira? Isso. O alvo que eu fui, ele era um cara que falava que ele era ativista, deu palestra no G20, ele ficava com uma braçadeira da ONU, tinha um cartão como se fosse filiado da ONU, vinculado à ONU de alguma forma, e ele ficava por trás realmente dessa carapaça mesmo, e era justamente a pessoa que fazia os atos contra os animais. Então, a pessoa que se colocava como um ativista ambiental era justamente a pessoa que promovia esses atos contra os animais. Ele que matava os gatos, ele que dissecava os gatos. Ele fez, pelo que a gente conseguiu constatar, ele fez 5 eventos matando animais, 3 gatos e 2 coelhos. Então, a gente percebe que ele vivia uma vida realmente à parte naquele servidor. E aí, quando a gente chegou lá, o pessoal lá da Decave, Marquinho, a Gabi, e a gente já tinha muito acesso a isso, e aí a gente mostrava pra ele, não sou eu, não fui eu. Aí a gente, cara, o negócio que você tá tapando a cabeça tá aqui, a cadeira é essa. Aí ele, não, eu não reconheço, não sou eu. Falei, cara, tá de sacanagem. Tinha um papel em um dos eventos, ele escreve o nome de uma música pra colocar em cima do gato, depois que o gato já tá lá completamente dissecado. Eles são muito mórbidos, assim, é uma coisa terrível. E aí eles botam essa etiqueta em cima do gato, e eu achei a etiqueta em cima do computador dele, e ele, não sou eu. Falei, cara, tá de sacanagem. Aí a gente mostrando pra mãe dele desesperada. Lógico que é você, eu te vi nascer. É você. Aí ele, não sou eu, você vai ver que não sou eu, chama meu advogado. Então, assim, ele completamente dissimulado, a gente chegou lá e aí vimos a pele do gato, ele, não, essa mochila não é minha, um amigo meu que me entregou. Eu falei, cara, chega, não adianta mais. E ele insistindo. E eles realmente vivem uma realidade à parte, cara. E essa questão do pai é a regra. É a regra, os pais sempre se surpreendem, assim, não participei de nenhum, a gente promoveu essa operação esse dia, e também agora no último final de semana a gente promoveu em relação ao show da Lady Gaga, um atentado que também ia ser promovido com base no Discord, a pegada é a mesma, e aí os pais também sem a menor ideia que isso aconteceu, e assim, é realmente... É surpreendente, assim, a forma como que eles conseguem... Você participou dessa da Lady Gaga? Da Lady Gaga, sim. Então, vamos falar sobre a Lady Gaga. Vamos abrir pra Lady Gaga. Tu tem uma imagem que já tá o vídeo aí? Tá. Não, seria importante a gente explicar pra galera que nos acompanha, principalmente para pais e responsáveis de crianças e adolescentes, o que é o Discord, tá? Como que surge o Discord? O Discord é um aplicativo de mensagem, um chat de mensagens, que ele foi criado inicialmente para comunicação de gamers, galera que joga e tal. Só que, sendo um chat de mensagem em vídeo, e com a possibilidade de criação de grupos e tal, grupos fechados, grupos abertos e tal, grupos mais restritos, menos restritos, surge a possibilidade de usar com outras finalidades. Salvo engano, o Discord não tem escritório no Brasil, o que inviabiliza a fiscalização da empresa para que ela siga as leis brasileiras. Então, como que essa galera começou a usar? Por exemplo, a ferramenta nasce, vamos assim dizer, nasce boa. As pessoas corrompem a ferramenta. Muita gente, quando eu postei um vídeo sobre isso, falaram assim, então por que não tira o Discord do ar? Porque o Discord é igual esse celular aqui, ó. Isso aqui é um celular, foi feito para fazer ligação, para comunicação, foi feito para entretenimento. Só que eu posso usar isso aqui para praticar pedofilia? Posso. Então, o Discord, ele nasce bom. As pessoas corrompem o Discord. E aí, principalmente pais e responsáveis que querem fugir da responsabilidade, por incrível que pareça, isso é muito comum, essas pessoas querem eliminar a ferramenta.
Porque elas não querem ter trabalho. Não quer ter trabalho, ô caçamba, não tem filho. Não tem filho. Você é o responsável. Por isso o nome, responsável. Quando tu vai lá, né? Pais ou responsáveis. Ou seja, subentende-se pai como responsável, na ausência dos pais, um responsável. Você é responsável por essa criança ou adolescente que tem na sua casa. É teu papel fiscalizar. A ferramenta nasce boa. O problema é como usa. Eu posso usar um carro para me locomover do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Eu posso usar um carro para matar alguém. O carro ele tem uma finalidade, assim como o Discord. E aí surgem esses grupos no Discord dessas pessoas. Como é que você resolve isso? Se é criança, se é adolescente, se vive sob o teu teto, se é responsabilidade sua, você tem direito... Daqui, deixa eu ver isso aqui. Eu não estou falando para você ser o ditador do digital em casa, o invasor da privacidade de seus filhos. Você precisa ser aliado do seu filho, ser amigo, dialogar. Assim, eu nem gosto muito de dizer que pai tem que ser amigo do filho. Pai tem que ser pai. Porque amigo nenhum vai acordar 3 horas da manhã para ver se você está com febre. Pai faz isso. Então, a fiscalização dos pais resolveria isso. Só que tem muitos pais que não querem se livrar. Pais hoje utilizam o YouTube, o TikTok, o Discord, a tela de celular de forma geral, para se livrar dessa responsabilidade. Não quer essa responsabilidade? Existem vários meios contraceptivos. Não tenha filho. Não tenha filho. Usa uma camisinha, usa um anticoncepcional, usa DIU, faz vasectomia, resolve o teu problema. Seja pai ou mãe de pet. Resolvi o teu problema. Tem a imagem agora, Pedro? Teu bebê reborn também. Bebê reborn. Pode ser pai de bebê reborn. Nossa, que perna. Esse joelhão aí. Quem é essa pessoa? Ó. Olha só. Tá sem áudio. Não tá sem áudio porque... Não, tá sem áudio. Eu tirei o áudio. Eu tirei o áudio porque o pessoal é muito desbocado. É melhor. Fala pra mas isso aí... Olha só, o moleque com a cabeça levantada, tá vendo? Ó, moleque na hora. É isso aí Ó, também. o moleque anda de cabeça levantada, não tá... Geralmente você prende, o cara tá de cabeça baixada, pô, não quer que os outros o vejam. Eu vi um outro de São Paulo também, que ele vai respondendo todas as perguntas bem debochadas. Você vê o pai bota o chinelo pra ele e fala assim, meu filho, ainda faz um carinho nele assim, fala, meu filho. Eles gostam dessa exibição. Isso é bom pra eles. Por isso que a gente tenta, a gente não fala os nicknames que eles usam, não fala o nome do servidor. A gente não divulga isso, porque isso é uma forma deles se vangloriarem. O meu alvo, quando eu cheguei na delegacia, a gente tava esperando pra abrir a porta da delegacia, e aí tinha uma câmera, assim, na nossa frente. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, abaixa a cabeça. Aí ele falou assim, por quê? Aí eu falei, pô, tu quer ser filmado aqui na condição de preso? Aí ele, não me importo não. Aí depois eu vi que ele ainda fez assim, tipo, cumprimentou a repórter, tipo assim. Eu falei, e aí na filmagem, a gente saindo de casa, não sei se vocês chegaram a ver, também o Marino tava lá, ele meio que fez meio uma careta assim pra câmera. Eu falei, gente, não é possível, eles são completamente sem noção, eles gostam dessa divulgação, eles acham que eles se vangloriam desse tipo de coisa, entendeu? Por isso que é um público que a gente tem que ter muito cuidado. Normalmente essa galera aí, entre 16, 17, 18, 19, o meu alvo tinha 24, era um dos mais velhos, mas é essa galera, mais ou menos nessa idade, que é um dos maiores fatores de risco. E eu acho que, enfim, eu também pegaria o celular do nada, ia fazer corregedoria assim, do nada, pegar o celular e não tô nem aí, cara. Porque realmente é muito difícil de ter noção. Todos os pais se surpreendem. E você vê que é uma coisa que acontece totalmente à margem do conhecimento e também dos valores que são passados, né? Eles compartilham... Eu costumo imaginar assim, eles fazem uma comunidade de pessoas que compartilham esses valores de coisas... das maiores atrocidades como coisas aceitáveis. É assim que eu gosto de ver e prazerosas, né? Você vê as automutilação com videochamada, eles rindo, dissecamento de animal, eles rindo. Então, você tem pessoas que compartilham esse tipo de pensamento, e aí dentro dessa comunidade eles vão se dividindo em servidores, que eles chamam vulgarmente de panela, e aí nessas panelas
que começam a acontecer essas videochamadas, que são as pessoas que se reúnem e tem disputa entre as panelas, e eles fazem parte de uma ou de outra, e falam, é paneleiro e tal. E aí, eles começam a promover esse tipo de videochamada. E aí, nesse servidor, a gente viu videochamada de cerca de 170 pessoas assistindo, outra com 60 pessoas assistindo. Então, eles realmente conseguem arrecadar um público aí que é uma coisa inimaginável, assim. Cara. E todo mundo que assiste está participando, porque todo mundo que assiste está incitando o crime. Porque se você tá dando audiência, a pessoa que tá fazendo aquele ato, ela tá sendo estimulada que aquilo aconteça. Então, você tá incitando que aquilo aconteça. Você tem o dolo de que aquele crime aconteça, sabe? Você tá reunido com aquelas pessoas para que aquele crime aconteça. Então, isso aí, no mínimo, vai ser incitação e já entra na associação também. Isso você fala muito sério. Por exemplo, se a gente tá num determinado assunto no podcast e vê que a audiência tá subindo, que a gente vai acompanhando, fala, pô, esse assunto tá interessando, vamos seguir nesse assunto. E eu transporto isso para lá. O cara tá dissecando um gato, tá arrancando o couro do gato. E a audiência tá subindo, opa, vamos continuar arrancando o couro do gato, vamos fazer mais maldade, vamos levantar mais maldade. Porque é isso, a pessoa tá incitando, a audiência incita. O Pedro, acho que essa aí tem direito autoral. Essa aí, corta essa aí, porque essa aí é outra aqui. Tem a pergunta lá que sugerida pelo Marino, cara, que isso é bem legal. Fala aí, Marino. Já falei? Não, ele escreveu ali. Já falei, não, era sobre... Já foi respondido? Já falei. Tem um outro fato, doutora, que é curioso, que é o seguinte: a possibilidade de ter alguém financiando isso, dando dinheiro, dando grana para esses menores captarem essas imagens e de repente até venderem internacionalmente. Fala um pouco sobre isso. Então, esse universo é realmente um universo à parte que eu tenho estudado, assim, visto muita coisa sobre, e é realmente muito peculiar. O que eu consegui, assim, extrair da forma como a gente tem atuado? Existem basicamente 3 formas por meio das quais esses eventos acontecem. Ou é por coação, que a pessoa se protagoniza aquele evento, o que acontece muito no caso das meninas, em que elas são coagidas, inclusive emocionalmente. Mas qual é a arma de coação? O que acontece? Além dessa questão afetiva dele ficar falando, se você não fizer isso, você não vai mais me ver e tal. Então ele primeiro seduz a pessoa. Ele seduz, ele alicia. Faz a pessoa gostar dele. Faz a pessoa gostar dele, fazer uma videochamada, fazendo algum tipo de ato libidinoso, grava. E aí ele começa a falar, mas... Então assim, ele começa a namorar virtualmente com várias meninas, consegue essas imagens, e aí depois ele obriga que elas continuem fazendo esses eventos com a possibilidade de divulgar essas imagens que elas fizeram de forma consentida, porque ele era namorado delas. O seu alvo fazia isso. Ele era o principal. E aí, também, a segunda forma é por financiamento. Então, esse ato que a gente conseguiu evitar do ateamento de fogo nessa pessoa em situação de rua ia ser financiado. A gente conseguiu verificar que 2 indivíduos iam financiar esse ato. E assim, não é coisa de muito dinheiro, não. A gente já viu o evento ser negociado por R$300, sabe? R$200. Corta o gato, se você se mutilar aqui, eu te dou R$50. Chupa o sangue dela aqui, que eu te dou R$20. Gente, e é isso aí, cara. A gente se surpreende com o tipo de evento, assim.